Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, apresentou atualizações sobre os eventos ocorridos durante a manhã, quando foi impedido de entrar no julgamento da denúncia no inquérito em que é advogado e, em seguida, chegou a ser preso. O desembargador Sebastião rebateu mentiras divulgadas pela velha imprensa, explicando que chegou ao Supremo Tribunal Federal 20 minutos antes do início da sessão e que foi impedido de entrar sob a alegação de que não estaria em alguma listinha. Coelho enfatizou: mesmo que estivesse lotado, nós somos advogados do processo como um todo. Sebastião Coelho explicou que a questão de ordem apresentada no julgamento teve menção ao seu cliente e explicou que, caso presente, teria levantado outra questão de ordem. Ele disse: o que eu fiz foi em defesa do Felipe Martins, em primeiro lugar, que é meu cliente, mas em defesa da advocacia. Não é possível que a advocacia, a OAB, assista a tudo isso calada. Ele acrescentou: se a OAB não defende as nossas prerrogativas, nós, advogados, temos que resistir a esse arbítrio. O desembargador explicou ainda como ocorreu a sua prisão, explicitando que foi a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: fui preso em flagrante. Me prenderam em flagrante, sim. Fui levado lá para um corredor com vários seguranças e depois de uns 40 minutos, não sei se houve uma contra-ordem ou o que aconteceu, mas eu estava lá tranquilamente para passar pelo procedimento da prisão em flagrante. A única exigência que eu fiz, porque também é minha prerrogativa como advogado, foi que solicitassem a presença da OAB. Depois de um tempo, disseram que não tinha sido lavrado flagrante, mas eu fui sim preso, recebi voz de prisão. A palavra do segurança foi no corredor: Doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E já tomou o telefone da minha mão. E tomou do doutor Edson também. Sebastião Coelho se dirigiu ao presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo: eu quero pedir a Vossa Excelência que preserve as câmeras, a filmagem do corredor onde eu fui preso. Preserve as imagens, não deixe desaparecer como desapareceram lá no Ministério da Justiça. O desembargador explicou: eu vou levar isso às últimas consequências e vamos ver se a OAB vai ficar ao lado do advogado que foi violado em sua prerrogativa ou se vai ficar, mais uma vez, ao lado do Supremo Tribunal Federal. O desembargador desabafou: isso é revoltante, isso é um arbítrio sem tamanho, isso é revoltante. A jurista Érica Gorga comentou pelas redes sociais: isso é um descalabro jamais presenciado na história da advocacia nacional. Todo julgamento pela Constituição Federal é público, devendo o acesso ser assegurado a qualquer pessoa, principalmente a advogado que tem por dever de ofício o direito constitucional de presenciar julgamento que afeta a estratégia de defesa do seu cliente, ao qual a Constituição assegura o direito à plena defesa. Como o Dr. Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins, pode ser impedido de ingressar em julgamento público no STF. O Estatuto da Advocacia garante, no artigo 7º, inciso 6, a linha A, o direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais. O credenciamento, entre aspas, ao arrepio da Constituição Federal passou a ser seletivo? Aceitam-se alguns e não os outros? Qual é o critério? Havendo lugares disponíveis, como é possível advogado ser impedido de adentrar em julgamento público? E mais, advogado que reclama o seu direito constitucional de assistir ao julgamento agora é detido por desacato ao seu próprio direito constitucional? Prezado Leonardo Sica, presidente da OAB de São Paulo, meu colega de Arcadas do Largo de São Francisco, a quem respeito como excelente advogado e parabenizo pelos posicionamentos recentes em defesa das nossas prerrogativas, como essa total degradação da advocacia pode ocorrer no máximo e supremo Tribunal Federal da Nação?
poderia, por favor, intervir perante o Dr. Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional, para que tome medida dura de defesa das prerrogativas dos advogados para preservar a honra e a dignidade da profissão mais importante para a consecução da justiça em qualquer democracia constitucional? A quem lê, peço, por favor, que compartilhe, pois não é possível que a OAB Nacional permaneça inerte quanto a violações flagrantes das prerrogativas de advogados e quanto às frequentes ilegalidades que sucateiam o, abre aspas, Estado Democrático de Direito, fecha aspas, brasileiro. Olá pessoal, boa tarde. São 12 horas e 25 minutos da terça-feira, dia 25 de março de 2025. Olha, eu e outros colegas, Dr. S, Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo, somos advogados de Felipe Martins no processo 12.100. No julgamento de hoje, com interesse direto do Felipe Martins, compareci juntamente com o Dr. Edson para acompanhar a sessão de julgamento, por ter um interesse direto. Chegamos lá 20 para as 9, 8h40, mais de uma hora de antecedência do início da sessão. Foi colocado que eu não estava numa lista. Falei, mas eu não preciso de lista, eu sou advogado no processo. Qual é o processo que está sendo julgado? Processo 12.100, que tem 34 acusados. A pessoa da portaria prontamente compreendeu, anotou os nossos nomes e fez os devidos contatos e ficamos aguardando. Mas tem um antecedente. Por cautela, ontem nós ligamos para a secretaria da primeira turma, onde o processo está tramitando, e tratamos com o servidor Paulo. É isso, né, doutor Edson? Sim. Servidor Paulo. E, senhor Paulo, só para esclarecer, não precisa peticionar, porque todos os advogados da petição, que é o processo 12.100, dos 34 acusados, estão liberados, evidentemente. Aguardamos o máximo possível, até que eu estava lá já 1h20. Então eu quero rechaçar essa notícia de um jornal que disse que eu cheguei atrasado. Isso é mentira. Nós chegamos 8h40 no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando eu estou falando com a imprensa, uma repórter diz, olha, a sessão começou já tem 7 minutos. Eu prontamente encerrei e fomos para a entrada do prédio e realmente fomos levados até a segunda turma, onde tinham as cadeiras vazias. Mas aqui na sessão de julgamento, não é? Enfim, tivemos uma estratégia e eu consegui chegar na porta da primeira turma. Não deixaram entrar. Falei, mas por que eu não posso entrar? Eu sou advogado do processo e as cadeiras estão vazias lá. Era visível que tinha cadeiras vazias, os senhores podem conferir com a filmagem. Foi a fala, agora eu vi no escritório, foi a parte final da fala do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Então, os senhores confiram aquela hora que ele parou, olhou o papel, que naquele momento, e veja quantas cadeiras tinha lá naquela primeira turma. Mentira para nós, evidentemente, de que estava lotado. Mas mesmo que estivesse lotado, nós somos advogados do processo como um todo. E vejam que a primeira sustentação, questão de ordem que teve do advogado do presidente Bolsonaro, foi para que a defesa do Cid falasse em primeiro lugar. Quando o ministro Alexandre de Moraes foi falar, o que ele disse? Olha, já rejeitei isso, inclusive no caso do Felipe Martins, e naquele momento já seria nosso direito pedir a palavra em questão de ordem para dizer que temos um procedimento de exceção de suspeição na mão do ministro Barroso, que não foi decidido ainda sobre a mesma matéria, não é? Então, é claro que eu, como advogado velho, tá certo? Velho de idade e velho de advocacia, né? De tempo de jurídico, eu jamais iria transigir com prerrogativa. Isso é prerrogativa do advogado. O que eu fiz foi em defesa do Felipe Martins, em primeiro lugar, que é o meu cliente, mas em defesa da advocacia. Não é possível que a advocacia, a OAB, assista a tudo isso calado. Agora essa história de dizer, olha, não pediu para entrar, como assim? O advogado ele é comunicado dentro do processo.
Deveria ter uma decisão do ministro Zanin, que é o presidente da turma, ou do relator dizendo, olha, os advogados que seus clientes não terão a denúncia analisada hoje, deve pedir credenciamento. Isso não existiu. Então eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, que não há necessidade disso. O processo é único. São 34 acusados num processo só. Então eu vou deixar esse esclarecimento e tudo que eu fiz faria novamente, se necessário, porque isso é defesa das prerrogativas. Se a OAB não defende as nossas prerrogativas, nós advogados temos que resistir a esse arbítrio. Isso não está correto. Entende, pessoal? Então, para o órgão de imprensa que disse que eu cheguei atrasado, qual foi mesmo aí? Vocês viram? Eu vou dizer o nome, foi Folha de São Paulo, pessoal da Folha e os demais, e eu não cheguei atrasado. Nós chegamos 8h40, ok? E isso aconteceu já após as 10 horas. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz lá na porta, tá? Sim, não podia esquecer, fui preso em flagrante. Me prenderam em flagrante, sim. Fui levado lá para um corredor com várias seguranças. Depois de uns 40 minutos, não sei se teve uma contra-ordem, o que aconteceu, mas eu estava lá tranquilamente para receber passar pelo procedimento da prisão em flagrante. A única exigência que eu fiz, porque também é minha prerrogativa como advogado, foi que solicitasse a presença da OAB. Depois de um tempo disseram que não ia ser lavrado flagrante, mas eu fui sim preso, recebi voz de prisão. A palavra do segurança foi, no corredor, doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Já tomou o telefone da minha mão. Aliás, e tomou do doutor S também. Aliás, nós estamos peticionando, mas, presidente Barroso, eu quero pedir a Vossa Excelência que preserve as câmaras, filmagens do corredor onde eu fui preso. Preserve as imagens. Não deixe desaparecer como desapareceram lá no Ministério da Justiça. Eu vou levar isso às últimas consequências. E vamos ver se a OAB vai ficar ao lado do advogado que foi violado em sua prerrogativa, e portanto a prerrogativa, a defesa do seu cliente, ou se vai ficar mais uma vez ao lado do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar, desculpe a veemência, viu, pessoal, mas isso é revoltante. Isso é um arbítrio sem tamanho, isso é revoltante. Eu já publiquei o vídeo depois que meu celular apreendido foi devolvido, não pude colocar na hora, e vou fazer uma colagem aqui para vocês verem o que aconteceu lá na porta da primeira turma. Um abraço a todos, paz a todos. Só essa orientação. Nós chegamos aqui 8h40 já. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então, estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me pedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org